clínica, não, assim, né? Não sei se todo mundo concorda comigo, mas na minha opinião, certo? Eu acredito que cancelar a clínica, né? Cancelar os nossos atendimentos na clínica da Nassau não diminuiria os outros casos. Até porque lá a gente se protege e usa, tipo, toda a proteção possível. E se essa proteção não é o suficiente, nada mais é. Ficar em casa não vai Não, fazer tal eu risco. Então, eu acredito concordo. que cancelar a clínica não O problema são amenizaria os nada. decretos, entendeu? O problema é porque Olha, eu não essa concordo muito questão com de o decreto. pensamento. Porque, tipo assim, a gente não tem muita adequação para usar vestígio, para usar uma máscara, o óculos. A gente, sem querer, às vezes pega no rosto, porque a gente não tem muita experiência. É o nosso primeiro contato com o paciente em si. Então, a gente vai estar, pode ser até perigoso para o paciente, não só para a gente. E olhando os dois lados, tendo uma empatia para os dois lados, eu não acho muito certo voltar a ter, principalmente atendimento clínico, que a gente não tem muita experiência Não, mas o com a laboratorial, paramentação. eu acho que dava. O laboratorial, não? Eu não acho que é questão de adequação, não, porque a gente recebe todo o treinamento e os professores ficam lá vendo, eles ensinam a gente a se paramentar e desparamentar. E a gente não tem uma aula de paramentação e desparamentação todo semestre, a gente tem uma vez. E isso a gente leva para o resto da nossa vida como profissional. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer isso agora, a gente consegue fazer sempre. Eu só acho que a gente tem que seguir assim, gente. O problema são os decretos. A gente tem que. A instituição ela vai ter que acabar seguindo os decretos, né? E os decretos proibiram as aulas práticas. E isso se inclui até, inclusive, as aulas laboratoriais também, entendeu? Então, o problema é esse, porque eu não estou vendo melhora dos casos para que haja uma evolução desse decreto. Uma evolução que eu digo de melhorar. Então, assim, ao que tudo indica, gente, eu acho que essa aula laboratorial pode ser que eu tenha que puxar algum conteúdo da teórico, entendeu? Mas se isso acontecer, não, pelo menos assim, vai precisar se postergar muito a situação para que realmente a gente tenha um problema maior, porque se eu trocar duas aulas, né, por exemplo, pegar uma aula laboratorial e trocar por uma aula teórica, vocês não atrasam o conteúdo. Atrasaria o conteúdo se chegar muito tempo, chegar no momento que eu já dei todas as aulas teóricas e aí precisa das aulas laboratoriais e o decreto não permite. Então, assim, só vai acontecer isso, eu não tenho como prever o futuro, mas a gente tem que seguir os decretos, né? E, infelizmente, assim, realmente, pessoal, é uma situação que divide muito opiniões, é uma situação difícil, mas a gente tem que seguir os decretos, entendeu? Independente de qualquer coisa, né? Porque realmente, por exemplo, a questão do lockdown, eu não concordo de ter outro lockdown, mas eu fico também assim, me balançando assim, meu Deus, como é que vai conter isso? Só que Até, professor, porque se a economia não mata, se a doença não matar, a economia agora mata. Ai, gente, eu não sei nem o que é que eu diga, enfim, não sei nem porque que eu entrei nesse assunto, mas é porque é uma preocupação minha, assim, de como que vai ser, sabe? Na verdade, minha não, né? De todo mundo, gente. Todo mundo, eu acho. Mas vamos voltar lá para a aula, né? Só que o que eu queria dizer para vocês é isso, tá? Mesmo que não tenha aula laboratorial nesse mês agora de março, a gente ainda consegue antecipar as aulas teóricas e não atrasar o conteúdo, certo? Para atrasar o conteúdo vai ser muito difícil, é muita coisa, né? Assim, para ter que se postergar muito, tá? Então vamos pensar. Só ficaria Oi? assim, professora, distante, né? Porque, pelo que eu entendi, a senhora ia dar duas aulas e uma prática, duas aulas e uma prática. Aí, mas Aí o máximo que vai acontecer vai ser o quê? A gente ter todas as aulas teóricas de uma vez, inclusive fazer até prova online, né? Vou ter que arrumar um jeito de fazer essa prova com vocês. Eu já vou ter acesso ao Teams na época, com certeza. Eu já fui entregar até minha documentação essa semana. E o que pode acontecer é de ter todas as aulas teóricas e depois a gente ter todas as aulas laboratoriais, entendeu? O que pode acontecer é isso, de vocês terem o conteúdo teórico muito antes de ele ser cobrado em prova. Mas atrasar, assim, só se a situação se postergar muito tempo, gente. Porque tem que seguir os decretos, né? Infelizmente, eu tô assim, sabe quando você tá
seguindo a maioria, assim. Eu tô seguindo as ordens, entendeu? Seguindo as ordens. Eu acho que tem que ser assim, né? Um dia de cada vez, tá, gente? Um dia de cada vez. Vamos ficar calmos também. Estar com saúde aqui, pelo menos está tudo bem. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula, certo? Eu disse para vocês, né, a questão do epitélio juncional, que é uma aderência fraca, certo? Ela é uma aderência facilmente rompida, às custas de hemidesmossomos, né, que acontece logo após o sulco gengival histológico, que é essa fenda aqui, que é criada com a invaginação da gengiva em direção ao dente, tá? Esse epitélio juncional, ele vai até a junção cemento-esmalte. A partir da junção cemento-esmalte, indo em direção apical, a gengiva, ela tem outra aderência ao dente, mas agora não mais ao esmalte, sim ao cemento radicular. E essa aderência, ela é uma aderência direta, certo? De fibras colágenas ao cemento radicular. Você não se observa epitélio. Então, diferentemente do epitélio juncional, né, que é uma aderência fraca, a inserção conjuntiva, por isso que é chamada inserção conjuntiva, porque o tecido conjuntivo, a partir da emissão de fibras colágenas, emite essas fibras colágenas diretamente ao cemento radicular. Então, tem essa aderência mais firme, tá? Essa aderência da inserção conjuntiva, ela não é uma aderência facilmente rompida, é uma aderência forte, ela é em cerca de 1 milímetro, tá? Supra alveolar, no cemento radicular, tá? E essas duas formas de aderência, epitélio juncional e inserção conjuntiva, elas antigamente eram muito chamadas de espaço biológico, tá? Hoje em dia, ela vai receber uma nomenclatura atualizada, então vocês já têm que entender essa nomenclatura atualizada e lidar com essa nomenclatura atualizada, porque espaço biológico é um termo desatualizado. Atualmente o nome é inserção tecidual supracrestral. Inserção tecidual porque tratam-se de duas inserções que o epitélio de proteção, que é o tecido gengival, faz em direção ao dente antes de começar o periodonto de sustentação. E supracrestral porque ela é supra-óssea, a crista óssea alveolar. Tá? Então, depois que a inserção conjuntiva termina, depois que começa o osso alveolar, aí sim aquelas fibras colágenas, elas fazem, né, se transformam no ligamento periodontal, certo? Muita gente pensa que o correto é que o osso alveolar, ele comece logo na região da junção cemento-esmalte. Não é assim. Lembre-se sempre que tem, né, depois da junção cemento-esmalte, deve haver a inserção conjuntiva. Tem que ter esse espaçozinho da inserção conjuntiva, certo? Então, por que a gente vai falar hoje, né, sobre por que eu falei de tudo isso hoje? Porque a gente vai falar de um tipo de doença que acomete apenas o periodonto de proteção, que é o tecido gengival, enquanto que o periodonto de sustentação, que é formado pelo osso, o ligamento e o cemento, ele ainda vai estar intacto, certo? Então, como a linha de frente de defesa contra os patógenos da microbiota oral é o periodonto de proteção, então ele vai ser, né, o primeiro a sofrer as consequências de um acometimento de doença periodontal. E por que isso? Porque exatamente ele é o periodonto de proteção e a linha de frente. Se, né, por um acaso, o periodonto de proteção não consiga conter essa microbiota, né, através dessas duas ligações do epitélio juncional e inserção conjuntiva e a bactéria, né, o patógeno periodontal e todo o processo infecto-inflamatório chegar aqui no osso alveolar, a doença ela passa de uma doença gengival para periodontite. Ela simplesmente evolui, a gente diz que ela evoluiu em direção apical, tá? A partir do momento que o osso alveolar, o cemento radicular e o ligamento periodontal são acometidos pela doença periodontal, seja pela parte infecciosa, ou seja, as bactérias, e também, né, pela parte inflamatória destrutiva, que eu falei na aula passada, quando eles são acometidos, a doença ela passa de um caráter reversível para um caráter irreversível, ou seja,
O paciente ele pode controlar, a gente vai raspar, a gente vai tirar toda a contaminação periodontal, mas o que ele perdeu de osso e ligamento periodontal não retorna mais. O cemento radicular, ele até retorna, porque nós vimos na aula de anatomia do periodonto que o cemento ele tem uma produção durante a vida toda, certo? Então, a gente tira o cemento contaminado, ali vai formar um novo cemento descontaminado, livre de infecção. Mas o ligamento periodontal e o osso alveolar, naturalmente, né? Eu não estou falando por questões de regeneração, tá? Tecidual guiada, por técnicas regenerativas, mas naturalmente não volta ao normal. Então, qual é o momento do paciente tratar? Quando a doença ainda está restrita ao tecido gengival, que são as doenças gengivais que a gente vai ver agora, certo? Então, as doenças gengivais, elas são divididas basicamente em dois grandes grupos. Induzidas por biofilme, ou seja, o principal fator etiológico da doença periodontal, e aquelas que não necessariamente são induzidas pelo biofilme. Existem doenças que também acometem o tecido gengival e que são induzidas por outros tipos de etiologias, por exemplo, virais, fúngicas, tá? Mas elas são menos frequentes do que as primeiras, que são induzidas por biofilme. Então, o biofilme, gente, há muito tempo ele é considerado o principal fator etiológico da doença periodontal. Apesar disso, como na aula passada também foi falado, existe o dano direto do biofilme, que é menor, e o dano indireto, que envolve toda a resposta inflamatória do hospedeiro, que é maior. Nós vimos isso na aula passada, tá? Então, assim, na verdade, o biofilme ele é o pontapé inicial. Mas quem faz toda a destruição não é nem o biofilme, é a resposta inflamatória inata do hospedeiro. Eu falei isso na aula passada, que é o dano indireto causado pelo biofilme, certo? Está só revisando. Então, como o biofilme ele é o principal fator etiológico da doença periodontal, para vocês terem uma ideia de como isso realmente acontece, as doenças gengivais elas vão ser divididas nesses dois grandes grupos, tá? Então, a gente vai falar primeiro das doenças gengivais que são associadas, que são induzidas por biofilme. Então, a gente tem aquela gengivite que acontece no paciente normosistêmico, em que o paciente não apresenta nenhuma alteração sistêmica que interfira com a velocidade de progressão dessa doença para a periodontite, e a gente chama essa gengivite associada somente à placa. Antigamente a gente usava muito o termo, né, placa bacteriana. Hoje a gente usa biofilme, então eu vou colocar somente ao biofilme, certo? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O paciente, ele é normosistêmico. Ele não tem alterações sistêmicas, certo? Que interfiram, que possa, né, interferir com o seu sistema imunológico e aumentar a velocidade de progressão da doença gengival para a periodontite. O segundo seria aquelas gengivite modificadas por fatores sistêmicos, em que o paciente, nesse caso aqui, ele tem a doença gengival induzida pelo biofilme, certo? Mas ela é modificada pela presença de alguma alteração sistêmica que interfira com o seu sistema imunológico. Exemplo, paciente diabético, paciente com leucemia, paciente com imunossupressão. Então, nesses pacientes, certo, por alterações do sistema imunológico, que eu vou explicar nessa aula, a doença ela evolui de uma forma mais rápida. Então, acontece, né, uma aceleração da evolução da doença periodontal, da gengivite para a periodontite. O paciente ele é mais suscetível a essa evolução da gengivite para a periodontite, tá? Então, nesse caso aqui, existe a presença de fatores modificadores sistêmicos, ok? Das doenças periodontais, que a gente vai falar também sobre eles, certo? Existe também a gengivite associada ao biofilme, mas modificada por alguns tipos de medicações. Então, nós vamos ver que existem algumas medicações que
causam, por exemplo, um crescimento do tecido gengival exacerbado. A gente vai ver, por exemplo, a ciclosporina, que é o imunossupressor, o nifedipino, que é o antihipertensivo, a fenitoína, que é o anticonvulsivante, que são medicações que, quando o paciente toma para tratar ou a convulsão, no caso a fenitoína, ou a hipertensão, no caso o nifedipino, ou então ele tem alguma doença, ele toma ciclosporina para induzir imunossupressão, tá? Então, nesse caso, são medicações que causam o aumento gengival, independente da presença de biofilme. Então, gente, a gente viu que o biofilme causa reação inflamatória e a gente sabe que essa reação inflamatória, ela tem uma tendência a aumentar, a hiperplasiar o tecido gengival. Então, vocês já devem ter visto em alguns outros pacientes, aqueles pacientes que têm o tecido gengival crescido, com alteração de contorno, inchado, edemaciado, naquele tecido gengival. Acho que eu não caí não, né, gente? Caí não. Aquele tecido gengival bem edemaciado, tá? Então, o que acontece? Quando o paciente faz uso de algumas medicações, esse crescimento gengival, ele é muito mais exacerbado, porque essas medicações, elas já tendem a causar o aumento gengival independente da presença do biofilme, tá? E tem ainda, né, por último, que é um caso menos comum aqui no Brasil, mas é mais comum em países pobres, como países, né, da África do Norte, por exemplo, né, países africanos, assim, que tem realmente a questão da nutrição, que crianças malnutridas, tá? Então, assim, existe também a gengivite, né, que ela é aumentada, a sua velocidade de progressão ela é aumentada por má nutrição, que isso acontece em países subdesenvolvidos, tá? E a gente vai ver também as que são não induzidas pelo biofilme, que eu vou falar em outras aulas, tá? Mas vamos ver aqui. Quais são os aspectos clínicos, né, da doença gengival induzida pelo biofilme dental? Seja ela modificada ou não por fatores sistêmicos, por medicação ou por má nutrição. Quais são os aspectos clínicos? Então, gente, o aspecto clínico é basicamente esse. Primeiro, a cor, ela fica o quê? Mais avermelhada, até pelas alterações vasculares que acontecem de vasodilatação, certo? Então, a cor avermelhada. O tecido, em textura, ele fica mais amolecido, porque a gente viu que durante o processo inflamatório existe destruição das fibras colágenas. As fibras colágenas, a gente sabe que o colágeno ele dá sustentação e firmeza a um tecido. Então, como está havendo destruição de fibras colágenas, a textura desse tecido ela é diferenciada, ela é uma textura mais frágil, mais amolecida. A forma, o tamanho do tecido, além dessa consistência, né, que também está relacionada à textura, mas a forma e o tamanho do tecido também se modificam. Primeiro, por que modifica-se o contorno gengival? Então, toda aquela reação de edema que a gente viu, né, na aula passada, que acontece, ela vai aumentando, isso vai modificando o tamanho do tecido. A reação inflamatória, ela vai se cronificando cada vez mais. O tecido, com a cronificação do processo inflamatório, o tecido, ele vai tendendo a uma hiperplasia. E a gente começa a observar aqui, ó, a alteração do tamanho da papila, tá? Que a gente vê que essa papila aqui, ela não está normal. A gente vê que o contorno gengival, ele sai daquele aspecto arredondado, fica totalmente no aspecto irregular, tá? O paciente apresenta uma tendência ao sangramento, ou ao leve toque, ou simplesmente espontâneo. Então, é um paciente que tem um sangramento mais fácil, ou seja, que muitas vezes reclama que escova e sangra, e às vezes o paciente tem na cabeça de que tem que parar de higienizar para parar de sangrar, mas a verdade a gente sabe que é o contrário, né? Quanto mais ele higieniza, menos sangramento ele vai ter, porque o tecido vai estar menos inflamado. E o edema,
tá? Que a gente observa aqui também. E tudo isso associado ao acúmulo, como a gente observa aqui, de biofilme dentário. Lembrem-se que esse biofilme dentário, ele está sujeito à mineralização. Lembra daquele cálculo dentário que eu falei na semana passada, o famoso tártaro, tá? Então, ele está sujeito à mineralização, formando o cálculo dentário, certo? E que essa mineralização, eu falei para vocês, né? Pode ser supra ou subgengival. No caso de uma doença gengival que está restrita ao periodonto de proteção, a gente sabe que o cálculo dentário ele vai ser o quê? Supragengival, no máximo intrasulcular, dentro do sulco gengival, tá? Mas quando tem cálculo subgengival, né? Com a bolsa periodontal, já modifica muito o aspecto, tá? A gente vai falar disso em outras aulas, certo? Mas eu vou me deter a essa informação agora no seguinte. Então, quais são as características? A doença gengival, né, associada ao biofilme, ela é restrita ao tecido gengival, ela é restrita aos tecidos marginais. Não se observam alterações nos tecidos periodontais de suporte. Muitas vezes a gente solicita até radiografias do paciente para analisar se o paciente tem perda do osso alveolar. Então, a gente observa que não existe perda de inserção, tá? Ou seja, o periodonto de sustentação que insere o dente ao osso alveolar, ele está intacto. A gente observa que não há presença da formação de bolsas periodontais. Então, professor, eu não lembro o que é uma bolsa periodontal. Vamos só retomar aqui um pouco o conhecimento. Eu coloquei até aqui no começo da aula. Só um minutinho. Então, gente, o que acontece? A gente viu na aula passada que o osso alveolar, quando ele é destruído, e o tecido gengival ele se mantém, né, numa altura que quase original ou na sua altura própria original, a gente viu que o tecido gengival ele acompanha a perda óssea alveolar, mas esse acompanhamento ele é em longo prazo. Não é porque o paciente perdeu o osso alveolar que o tecido vai regredir, o gengival vai regredir da noite para o dia. Então, o que acontece? O osso alveolar, quando ele é rapidamente perdido, muitas vezes o tecido gengival ele continua ainda em posição. Ele ainda vai acompanhar aquela perda óssea alveolar, mas demora para acontecer. Então, por isso que forma o que a gente chama de bolsa periodontal. O que é uma bolsa periodontal? A gente insere a sonda aqui e observa que esse tecido, né, ósseo, ele foi perdido. A gente observa que aquele tecido gengival, ele forma realmente uma cápsula, uma bolsa que protege aquelas bactérias, né? Lembre daquelas bactérias altamente agressivas, subgengivais. Então, essa formação de bolsa periodontal acontece especialmente com a destruição óssea alveolar, certo? Mas existem bolsas periodontais, uma forma de bolsa periodontal que ela não acontece com a destruição desse osso alveolar, que é quando o tecido gengival ele cresce em direção à coroa. Então, de tanto haver aquela inflamação crônica, né, o tecido gengival ele simplesmente ele vai crescendo e vai aumentando em direção à coroa, cobrindo boa parte da coroa. Ali também forma-se uma cápsula, né, de proteção do tecido gengival às bactérias, e a gente chama ali de bolsa. Mas quando a bolsa periodontal ela é parecido com pericoronarite, professora? Parecido com pericoronarite, só que a gente chama só de uma bolsa periodontal formada apenas às custas da hiperplasia, do crescimento do tecido gengival. Nesse caso, existe a presença de uma bolsa periodontal, mas ela é falsa, certo? No caso da gengivite, a gente sabe que não existe a presença de bolsas periodontais verdadeiras, mas pode haver a presença de bolsas periodontais falsas. Então, voltando aqui para aquele slide que a gente estava, existem sim, não há formação de bolsas periodontais verdadeiras, mas pode haver a presença de bolsas periodontais falsas, certo? O que são bolsas periodontais falsas?
Por exemplo, nessa foto aqui, vocês observam que o tecido gengival ele começa a crescer em direção à coroa. A gente vai ver que isso acontece muito na gengivite modificada por medicações que hiperplasiam o tecido gengival. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui logo um caso de paciente lá embaixo. Olha só, quando o tecido gengival ele tem um crescimento exacerbado em direção à coroa, que isso pode acontecer em pacientes que tomam medicações que induzem a isso, ou simplesmente pacientes que usam aparelho, você já viu que o tecido gengival ele vai assim em direção ao Brecht, ali decorre de uma inflamação crônica. Então, tudo depende de como que ele vai responder. Muitas vezes ele responde com a hiperplasia do tecido, porque a gente sabe que o metabolismo do colágeno está alterado pela presença crônica e intensa dos mediadores inflamatórios, tá? Então, ele pode crescer. Esse crescimento exacerbado em direção à coroa forma essa bolsa. Isso aqui também é uma bolsa. É uma região extensa, protegida pelo tecido gengival, que ali ficam se acumulando bactérias, biofilmes dentro daquela cápsula de gengiva, tá? Então, essa bolsa aqui, ela não é uma bolsa verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes o periodonto de sustentação ainda está intacto, tá? Mas o que é que aconteceu? Houve a formação de uma bolsa periodontal às custas apenas do crescimento gengival. Isso pode acontecer, então, por exemplo, na gengivite modificada por medicações, ou em pacientes que usam aparelho ortodôntico e tem aquela hiperplasia do tecido gengival, tá? Acho que essa parte do aparelho ortodôntico, inclusive, vocês já devem ter ouvido muito falar, certo? Então, pode haver a presença de bolsas periodontais falsas. As bolsas periodontais falsas em que existe a formação da bolsa, tá? Periodontal, mas o periodonto de sustentação está intacto. Ainda está intacto, né? Até quando? Não sabemos. Depende muito de cada paciente, essa evolução. E, logicamente, que não há presença de alterações radiográficas, porque não há alterações no periodonto de suporte, né? E radiografia, ele não vai pegar tecido mole, vai pegar tecido duro. Então, não tem como ter alterações radiográficas. Tudo isso aqui foi da aula passada. Ó. Como é que é a parte microbiológica? A gente viu que a película adquirida, a primeira fase, ela vai ser colonizada por bactérias. Lembra daquelas bactérias que possuem adesinas, que são os colonizadores primários ou iniciais, certo? Depois, com essa colonização primária, vai haver o favorecimento de uma colonização de bactérias secundárias que não tinham a capacidade de se aderir diretamente à película adquirida, mas conseguem agora se aderir por conta da colonização primária ou inicial já ter se efetivado, certo? Com isso, vai havendo o aumento da massa do biofilme. Lembram daqueles gradientes de oxigenação, de fermentação, certo? Vai criando o ambiente de oxigenação, gradiente. O biofilme ele vai ficando cada vez mais sujeito à ação da saliva, de proteínas, ou seja, ele também vai sendo mineralizado, formando o cálculo, tá? E com a remoção insuficiente do biofilme, né? O biofilme, uma vez tendo a sua remoção insuficiente, ele se mineraliza, forma o cálculo dentário, né? Que a gente viu na aula passada, e esse próprio cálculo dentário, e ele próprio se constitui de um fator de risco local. Por quê? Porque ele ajuda a acumular mais biofilme. O próprio cálculo dental, ele é considerado um fator retentivo de biofilme. Então, vou até colocar aqui, ó, o cálculo dentário ajuda, porque ele é um fator retentivo de biofilme. Então, ele vai aumentando o processo, certo? Então, enquanto que o paciente não vai ao dentista remover o cálculo, porque ele não remove o cálculo na higienização, só no dentista. É importante você mostrar isso ao paciente, mostrar, olha, por mais que você escove bem,
Essa placa bacteriana que está endurecida, ela não vai sair só com a escovação. Ela vai sair com a raspagem. Por isso que a gente vai ter uma aula só de raspagem, que vocês vão aprender a tirar esse cálculo, que o paciente não consegue remover isso em casa. Ele só remove no dentista, tá? Histologicamente, né, essa lesão, ela passa por fases, certo? Então, inicialmente, né, tem aquelas alterações vasculares acontecendo de forma bem sucinta. Clinicamente, o paciente não apresenta sangramento, alterações, mas, né, já começa no histológico a haver o reconhecimento dos patógenos pelas células inflamatórias residentes. Lembrem que existem os macrófagos, mastócitos, tá? Que são as células inflamatórias residentes. Aí se estabelece uma lesão precoce, que a gente chama, que começam as primeiras alterações vasculares. Quais são essas alterações? Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Certo? Isso vai aumentar o vermelhidão e o edema. E o sangramento, tá? Sangramento fácil, ao leve toque, ou muitas vezes espontâneo, certo? Em seguida, com a evolução do processo inflamatório, o epitélio juncional ele já está todo infiltrado de leucócitos, né? Especialmente neutrófilos, que são as primeiras células da inflamação aguda a migrar, e linfócitos, e intensa quantidade de macrófagos, os monócitos migram e se transformam em macrófagos, certo? E o sangramento clínico mais evidente, né? Ele fica mais evidente na lesão estabelecida, quando existe o quê? Uma maturação das alterações vasculares, certo? Inclusive, nessa fase, muitas vezes se observa clinicamente a hiperplasia do tecido gengival, decorrente da inflamação crônica. Ele simplesmente está com o metabolismo do colágeno alterado. Lembrem disso, tá? Então, essa doença, ela pode ser modificada tanto por fatores de riscos locais, quanto fatores de risco sistêmicos. O que são fatores de riscos locais? São fatores que retêm biofilme. São considerados, então, os fatores retentivos de biofilme, certo? Quem são eles? Vamos lá. Olha só, esse cálculo aqui. Amarelado, claro, fora da gengiva. Ele é considerado o quê? Um cálculo supragengival. Então, o cálculo supragengival, ele é um fator retentivo de biofilme. O subgengival, não, mas o supragengival é sim, tá? Olha esse caso aqui desse paciente, gente. Esse paciente aqui, certo? Vocês acham que ele consegue higienizar direitinho? Pode até tentar, mas o fato de ter raízes residuais aumenta a retenção do biofilme, certo? Então, raízes residuais são também fatores locais de risco, porque elas aumentam a retenção do biofilme. Isso aqui é o quê? Restaurações de amálgama, né? As restaurações de amálgama, gente, elas também, principalmente aquelas que as margens, né, estão defeituosas, elas também são fatores retentivos de biofilme. Não sei se vocês já tiveram aula do amálgama, mas o amálgama, ele não tem uma aderência química à estrutura dentária. A aderência dele é às custas apenas de imbricamento mecânico,
físico, mecânico, tá? Então, formam-se, mesmo que você faça a mais perfeita de todas, sempre formam imbricamento, formam-se fendas entre essa estrutura do amálgama para a estrutura dentária. Por mais que sejam microscópicas, ali sempre acumula bactéria. Então, restaurações de amálgama não são interessantes, né? Então, elas melhor realmente a de resina, que tem uma aderência química ao dente. Então, principalmente aquelas que têm uma alteração nas suas bordas, né? Que não estão com bordas eficientes, elas são também fatores retentivos de biofilme. Fraturas dentárias, tá? A própria cárie dental também, né? A cárie cavitada também é um fator retentivo de biofilme. Contenções, né? Aparelho ortodôntico também é um fator retentivo de biofilme, certo? Olha só, restauração de amálgama aqui, um raio-x interproximal. Aí a gente olha exatamente aqui essa parte. Gente do céu, aqui, ó. Exatamente essa parte. Restaurações de amálgama em excesso acumula também biofilme, já está começando até a formar aqui um processo de lesão cariosa. Olha essa crista óssea alveolar aqui, ó, já começando, tá vendo, ó, a ser reabsorvida, certo? Periodonto de sustentação começando a mostrar os primeiros indícios de perda óssea, tá? Alteração da posição dentária, por exemplo, dentes apinhados, que o paciente não consegue higienizar direitinho, pode acontecer também de ser fator retentivo de biofilme? Também. Um terceiro molar com pericoronarite é um fator retentivo de biofilme? Também, certo? Então, os fatores de riscos locais são tudo que retém biofilme, ok? Todos os fatores que retêm biofilme. Eu vou passar essa parte aqui, porque isso aqui eu vou falar depois da aula de exames clínicos periodontais. Não vou mexer com isso na cabeça de vocês, tá? E assim como existem os fatores de riscos locais, existem os fatores de riscos sistêmicos. Eu vou até colocar aqui. Tá? Quem são os fatores de riscos sistêmicos? São os fatores modificadores das doenças periodontais. São considerados fatores modificadores das doenças periodontais. É alguma alteração sistêmica que faz com que o paciente, no final das contas, ele tenha uma aceleração da progressão da doença. Então, por exemplo, a gengivite, ela vai se transformar em periodontite mais rápido. A gengivite, ela tende a ser mais agressiva, digamos assim, tá? Não existe o termo gengivite agressiva, mas ela tende a ser mais com alterações clínicas mais evidentes, né? Mais agressivas mesmo, ela tende a ser mais evidente clinicamente, tá? E o que são esses fatores modificadores? Gente, essa classificação aqui, na verdade, ela não existe em nenhum livro, certo? Na verdade, eu enumerei aqui como que esses fatores modificadores podem agir, certo? Então, a primeira forma, esses fatores modificadores, tudo está relacionado ao sistema imunológico, certo? A gente viu, eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem, que a resposta inflamatória do hospedeiro frente ao biofilme que ela vai se desenvolver, ela acontece de duas formas, né? Ela acontece de dois lados. Ela tem um lado bom, que é a defesa, é o lado benéfico dela acontecer, que seria o quê? Através da fagocitose, promovendo a morte de bactérias, certo? E, infelizmente, tem a parte destrutiva, que é o lado negro dela, né? Lado maléfico, certo? Que é através da resposta inflamatória inespecífica ou inata.
uma balança, certo? Então, onde que agem esses fatores modificadores? Eles são fatores sistêmicos que muitas vezes podem causar uma ineficiência do sistema imunológico no sentido de prejudicar a fagocitose por parte de bactérias. Então, ela reduz, né? No caso, seria uma ineficiência do sistema imunológico que reduz a capacidade de fagocitose por parte das bactérias. Exemplo, um fator de risco modificador, que na verdade não é uma doença sistêmica, mas é um hábito. O fumo, o hábito de fumar. A nicotina, que está presente no cigarro, ela altera a capacidade de fagocitose dos neutrófilos e dos macrófagos. Ela reduz a capacidade de fagocitose dessas células. Então, a parte de defesa benéfica da inflamação, ela estaria reduzida, certo? Então, se está tendo menos fagocitose de bactéria, logicamente que a doença vai evoluir mais rápido, porque a bactéria ela vai estar presente mais tempo ali, né, sendo um fator patogênico que é estimulador cada vez mais da destruição, da resposta inflamatória destrutiva. Então, a doença vai evoluir mais rápido. Então, existem alguns fatores de risco que atuam diretamente na fagocitose de bactérias, reduzindo a capacidade de fagocitose das bactérias por parte das células imunológicas, no caso, os neutrófilos e os macrófagos, que são as células que fagocitam, tá? Outra forma desses fatores modificadores agir seria o quê? Né? Ele aumentar a quantidade de mediadores inflamatórios no tecido gengival. Exemplo, vamos lá. Se o paciente ele já tem diabetes, certo? Não sei se vocês sabem, mas o diabetes, ele é uma doença que causa uma inflamação geral no organismo. O paciente, por conta do diabetes, ele tem liberação de mediadores inflamatórios, aqueles que eu falei, os mesmos mediadores da resposta inflamatória periodontal. Quais? Citocinas, IL-1, IL-6, lembro da IL-1, IL-6, TNF-alfa, que causa inclusive destruição óssea, que causa as alterações vasculares, histamina, que causa alterações vasculares, prostaglandinas. Então, lembram daquelas citocinas todas que eu falei na aula passada? Então, num paciente diabético, como ele tem um aumento exacerbado da sua glicemia, da glicose no organismo, isso também é um fator que estimula a inflamação sistêmica nele. Então, ele já tem uma inflamação sistêmica acontecendo. Esses mediadores inflamatórios que já estão presentes no organismo por conta do diabetes, eles também atingem o tecido gengival do paciente, tá? Então, o paciente, ele já tinha aquela quantidade de mediadores inflamatórios lá presente no tecido gengival. Se ele tem ainda, adicionalmente, uma doença periodontal acontecendo, a doença nele vai ser mais grave. Por quê? Os mediadores inflamatórios que são produzidos pelas bactérias periodontais, né, que pela presença das bactérias periodontais, vão se somar aos mediadores inflamatórios que ele já tinha na doença sistêmica. Então, é um paciente que apresenta uma maior quantidade de mediadores inflamatórios, né, aqui eu digo, da resposta inflamatória inata, inespecífica, tá? Inata, inespecífica, presente no tecido gengival. Então, existe uma quantidade muito maior do que no paciente que não tem a doença sistêmica inflamatória. Então, geralmente, isso acontece quando? Acontece quando o paciente já tem um processo inflamatório sistêmico, certo? Acontecendo ali,
tá? E por conta disso, tá? Ele já tinha a presença. Peraí, que ele fica atualizando de vez em quando. A presença de mediadores inflamatórios no tecido gengival. Então, vai ser pior a doença, se acontecer a doença, tá? E o terceiro ponto, que também acontece muito no paciente fumante, é quando a comunidade bacteriana do biofilme, ela é modificada. Exemplo, João e Maria. Se o João fuma e a Maria não fuma, certo? A doença tende a acontecer pior em quem? No João, que fuma. Por quê? O fumo, gente, ele é um fator, vou até colocar aqui, tá? Acontece em pacientes fumantes, principalmente. Pois o fumo é um fator que predispõe a sobrevivência de cepas bacterianas mais anaeróbias, mais patogênicas, ou seja, que apresentam, né, são gram-negativas, apresentam LPS na sua estrutura, são bactérias que apresentam capacidade de lise dos tecidos periodontais diretamente, como a Furfuromona gingivalis, que libera a colagenase e ela é capaz de se alimentar dos próprios tecidos do hospedeiro, tem capacidade de proteólise, né, de digerir as proteínas do tecido do hospedeiro, tá? Então, consequentemente, nesse paciente, a doença vai ser mais acelerada. Então, o que é que a gente está observando? Esses fatores modificadores, ou eles vão diminuir a parte benéfica da inflamação, que é a defesa, que é a fagostose, ou eles vão aumentar a parte destrutiva, ou seja, aumentar a parte inespecífica da resposta inflamatória, e isso acontece com o aumento da quantidade de mediadores inflamatórios no tecido gengival, ou ele simplesmente modifica a comunidade bacteriana do biofilme, aumentando a sobrevivência de cepas bacterianas mais agressivas, mais líticas, tá? Aos tecidos periodontais. Tudo isso vai causar o quê? Uma aceleração da progressão da doença periodontal, certo? Então, eu vou mostrar para vocês alguns fatores, né, modificadores das doenças periodontais, certo? Deixa eu só permitir aqui. Tem gente falando aqui. Está só cortando, Maraísa falou, vai 8 horas. Mas acho que resolveu, né, gente? Não tá cortando, não, né? Se estiver cortando, eu tô aqui olhando meu WhatsApp aqui direto para ver se a Isabelle falar alguma coisa, mas até agora não falou nada. Então, acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, vamos falar, né, quais são esses fatores sistêmicos que modificam a resposta, que modificam o curso da doença gengival induzida por biofilme, por placa, por biofilme, certo? Vamos lá. Primeiro, em relação ao sistema endócrino, há alterações hormonais que acontecem na menstruação, que acontecem na puberdade, que acontecem na gravidez, elas podem alterar, né, essa resposta inflamatória do paciente frente ao biofilme, certo? E o diabetes. O diabetes, gente, ele é uma doença considerada do sistema endócrino, né? Porque o paciente, ele tem uma ineficiência da ação da insulina, que é um hormônio que permite a entrada da glicose na célula, a utilização da glicose da célula. Então, na verdade, ou ele não produz insulina,
ou essa insulina, por mais que seja produzida, a célula ela se encontra resistente à ação da insulina. E aí acontece que a insulina ela não consegue agir, ou por ausência de produção, ou por simplesmente não conseguir promover a sua resposta na célula, para a célula conseguir utilizar a glicose. E com isso, independente dos dois fatores, o diabetes é uma doença que tem uma hiperglicemia. E o problema todo dessa hiperglicemia é que causa uma inflamação sistêmica. Com relação a alterações hormonais, tá? O que acontece na puberdade, na menstruação e na gravidez? Existem alterações de picos entre estrogênio e progesterona. Por isso também que as mulheres são mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças periodontais, tá? Porque elas, principalmente a mulher, né? O homem não engravida, o homem não menstrua. O homem entra em puberdade, mas principalmente a mulher, por conta da alteração dos picos de estrógeno e de progesterona, a gente sabe que as células do sistema imunológico, elas respondem de alguma forma com isso, tá? Então, seja, ou aumentando a produção de mediadores inflamatórios no tecido gengival, ou simplesmente reduzindo a sua capacidade de fagocitose. Tá? Então, toda aquela alteração de estrogênio e progesterona também interfere no sistema de defesa. Então, por exemplo, eu escolhi aqui a gravidez, tá? Gente, o que acontece na gravidez? A partir do segundo trimestre, né? Existem 3 trimestres na gravidez. A partir do segundo trimestre, a gestante ela tem uma elevação imensa do estrogênio e da progesterona, certo? O que o estrogênio faz? O estrogênio ele tem toda a sua função, né? A questão da sua função na gravidez. Qual seria a função da gravidez no estrogênio? Por que ele aumenta? Porque ele vai aumentar a contração uterina. Então, ele chega no pico, no terceiro trimestre gestacional, e ele induz a contração uterina. Então, ele é muito importante para o parto normal, certo? A mulher, naturalmente, ela tem essa elevação do estrogênio, né, na corrente sanguínea. E como que ele faz esse aumento de contração uterina? Ele aumenta os níveis de prostaglandina E2. Isso, ele aumenta esses níveis no organismo como um todo. E no tecido gengival, não vai ser diferente, certo? Então, o que acontece na paciente gestante? Na paciente gestante, ela tem um aumento da elevação de prostaglandina E2 no tecido gengival comparado a uma paciente não gestante. E aquela prostaglandina E2, ela vai se somar à prostaglandina E2 que é produzida, né, na doença periodontal. Então, a doença ela vai evoluir muito mais rápido na gestante do que na paciente não gestante. Somado a isso, a progesterona, ela também aumenta, né, no decorrer da gestação. Qual é a função da progesterona? Proliferação vascular. Entenda, a mulher está produzindo, está formando um outro ser dentro dela. Então, ela precisa ter neoformação de vasos, aumentar a sua vascularização. Então, como ela tem uma proliferação vascular, a gente sabe que no tecido gengival não vai ser diferente, certo? Então, isso induz alterações vasculares mais proeminentes na mulher. Então, é comum a mulher chegar, principalmente no comecinho até da gestação, que é quando a progesterona ela aumenta muito rápido no começo para ter proliferação vascular, certo? É normal, por exemplo, a mulher gestante ter mais problemas de varizes, né? Aquelas veias. Quem tem filho aqui sabe que tem, assim, nas pernas da mulher gestante, começa a ter formação de vasos, ficam mais proeminentes a vascularização nas pernas, né? E no tecido gengival não é diferente. Então, a progesterona, ela induz alterações vasculares na mulher gestante, certo? Que faz com que ela apresente uma maior probabilidade de sangramento, edema gengival,
de vermelhidão do tecido periodontal. Então, todas aquelas alterações vasculares que a gente viu no começo, né, que acontece no começo da doença periodontal, que acontece na doença periodontal, todas, tem até aqui nesse slide, ó, essas alterações aqui, né, ó, vermelhidão, edema, sangramento, elas são mais proeminentes na mulher gestante, certo? São mais proeminentes na mulher gestante. Então, deu para entender, certo? Porque que na gestação a mulher tem a maior velocidade de progressão à doença periodontal. No caso, né, já que falando de outra forma de modificação da doença gengival, certo? Existem alguns medicamentos que, por si só, causam um aumento gengival. Que medicamentos são esses? A fenitoína, que é um anticonvulsivante, é usado muito por pacientes epiléticos. A ciclosporina, que é um imunossupressor, é usado em pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, tá? Pacientes pós-transplantes, pacientes com doenças autoimunes, certo? A nifedipina, né, que é o nifedipino, a nifedipina é um antihipertensivo da classe de bloqueador dos canais de cálcio, que logicamente vai ser usado em pacientes com hipertensão. Ela não é o principal antihipertensivo usado, mas ela é um antihipertensivo usado, né, em alguns pacientes que apresentam hipertensão. Então, todos esses pacientes que usam esses medicamentos, eles, uma vez, né, tendo a presença do biofilme de forma crônica, vão desenvolver a doença gengival com uma probabilidade de aumento gengival muito maior do que no paciente que não usa a medicação. Então, essas alterações aqui, ó, de volume, elas vão estar mais proeminentes nesses pacientes que usam essas medicações. Então, por exemplo, até já mostrei esse slide aqui para vocês. Aqui, olha só, quase não consegue nem ver o dente, meu povo. Né? Então, isso aqui é hiperplasia gengival, certo? Eu vou até colocar aqui o termo hiperplasia gengival. Aumento gengival, formação de bolsas periodontais, mas elas são falsas ou verdadeiras? Falsas, certo? Ou seja, não houve ainda destruição do periodonto de sustentação, certo? Ele ainda está intacto. A doença, ela é restrita ao tecido gengival, certo? Ela é restrita ao tecido gengival. Mas, por conta de uma hiperplasia gengival, que é a alteração de volume, né, mais proeminente nesses pacientes, ocorre a formação de uma bolsa periodontal falsa, certo? Bom, aí eu falei do diabetes, né? Vou retornar um pouquinho para ele. Vou falar também um pouco da leucemia e vou falar do fumo. Por que que nesses pacientes a gengivite ela evolui mais rápido para periodontite, tá? Então, o que que acontece? No diabetes, gente, o paciente, independente, ele tem hiperglicemia, independente do seu fator etiológico, o resultado sempre será que ele vai ter uma hiperglicemia, acúmulo de glicose nos tecidos e no sangue. Ele tem muita glicose lá acumulada, porque o organismo não consegue utilizar aquela glicose, certo? Aquela glicose acumulada, ela começa a ser encarada como algo errado pelo próprio organismo. Ela gera um processo inflamatório
crônico e sistêmico, certo? Se o processo inflamatório ele é sistêmico, ele está acontecendo no organismo todo. Então, no tecido gengival, até mesmo antes de haver a presença do biofilme, já existe um processo inflamatório instalado, mesmo que sucinto. Quando ocorre a doença periodontal, o processo inflamatório local, né, periodontal, certo? Se soma ao sistêmico, que é o diabetes. Tá? E aí, tudo evolui mais grave e mais rápido. Tá? Acontece isso. Então, o que acontece no paciente diabético? Primeiro, o Natanael aí, que é da área da enfermagem, ele deve até saber disso, né? Que um paciente diabético, ele apresenta alterações na microcirculação. Ou seja, a parede vascular desse paciente, do endotélio, certo? A parede endotelial, ela é mais grossa. Isso dificulta a chegada de células que iriam fagocitar, de células leucocitárias, tá? Que iriam promover a defesa, e a difusão do oxigênio, que é importante para a cicatrização. Então, é normal um paciente diabético ter uma cicatrização atrasada, certo? O que atrapalha na cicatrização. E, logicamente, na recuperação do periodonto após um tratamento, certo? Essa alteração, ela não acontece somente na microcirculação sanguínea. Ela acontece também nas células fagocitárias. Então, além das células não conseguirem atravessar tão bem a parede do vaso, porque ela é mais grossa, ela é mais espessa, tá? Elas também têm uma redução da capacidade de fagocitose de células leucocitárias. Certo? Tá? O aumento da glicemia reduz diretamente a capacidade de fagocitose das células leucocitárias. Consequentemente, vai haver uma maior evolução do processo inflamatório, não apenas inflamatório, mas o processo infecto-inflamatório, infeccioso-inflamatório, tá? E a gente sabe, em outras aulas eu vou até explicar, que existe uma relação bidirecional. O que é que seria essa relação bidirecional? Né? A doença periodontal evolui mais rápido, né? Digamos assim, o diabetes piora a doença periodontal, certo? E o contrário acontece. Gente, a doença periodontal piora o diabetes. Certo? Isso eu vou explicar na aula de periodontite com mais detalhes. Mas o que acontece? Os mediadores inflamatórios da doença periodontal, né? Que com certeza, querendo ou não, gente, o que acontece? Quando o paciente tem uma doença periodontal, os mediadores inflamatórios locais atingem a circulação sistêmica. Não é só o sistêmico que atinge o local. O local, ele também migra para a circulação sistêmica, tá? Então, o que acontece? O paciente que tem diabetes e periodontite, diabetes e gengivite, ele vai ter uma quantidade maior de mediadores inflamatórios sistêmicos do que um paciente que só tem diabetes. Também acontece isso, tá? Então, porque os mediadores que são produzidos lá, os mediadores inflamatórios que são produzidos localmente no periodonto por conta dos patógenos periodontais, eles também atingem a circulação sistêmica, certo? Professora, Oi?
Alguns edemas que são controlados só com corticoides também descompensam bastante a diabetes. Como é? Eu não escutei direito. Alguns pacientes que têm qualquer problema que gera um motivo de uso do corticoide, Ah, é porque também descompensa bastante a o diabetes. corticóide ele é imunossupressor, né? Assim, o problema de causar imunossupressão, realmente a reação inflamatória ela vai estar menor. Só que a inflamação, por conta da fagocitose, ela precisa acontecer. Então, se o paciente está tendo imunossupressão, ele também não está tendo a parte benéfica da inflamação, que seria a defesa, entendeu? E o corticóide, ele é um imunossupressor. Então, pode acontecer isso, certo? Mas, assim, e também outra coisa, o corticoide tem outro fator também, né? Ele aumenta a glicemia. Então, porque ele mimetiza o cortisol, que é um hormônio. Com respeito a isso que eu estou falando da descompensação da diabetes. Também. Mas o que que acontece? Principalmente também por isso, porque o cortisol endógeno, ele aumenta também a glicemia do paciente. Na verdade, esse aumento da glicemia, inclusive, ele tende a ser até maior de manhã do que à noite, porque ele vai diminuindo o seu pico durante o dia, né? E o corticóide, ele imita o cortisol. E o cortisol, ele faz isso, ele aumenta a glicemia do paciente até para preparar o organismo, para situações de estresse, enfim, tá? Também por estimulação do sistema simpático, né? Pode aumentar até a pressão arterial. Então, tem todo esse fator, né? Da glicemia. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o que acontece? Quando o paciente tem uma doença periodontal e os mediadores inflamatórios locais, né, que estão no periodonto, atingem a circulação sistêmica, isso piora o diabetes. Por quê? Porque a gente sabe, um exemplo para vocês, tá? Eu não sei, o TNF-alfa e a interleucina 1, né? Os mediadores inflamatórios, principalmente TNF-alfa e interleucina 1, que são os mesmos que participam daquela patogênese da doença periodontal, eles aumentam a resistência da célula ao hormônio da insulina. Então, o paciente ele tem uma piora na sua glicemia. Então, é importante, gente, é imprescindível que o paciente diabético controle também a saúde, né? Mantenha em dias a saúde oral, controle a doença periodontal. Inclusive, muitas vezes acontece do paciente que tem diabetes não conseguir controlar a sua glicemia porque tem a doença periodontal ativa, certo? Então, a doença periodontal ativa, ela interfere no diabetes, assim como o diabetes interfere na doença periodontal. Uma ajuda a outra. Por isso que a gente fala que existe essa relação bidirecional, porque uma piora a outra. Uma piora a outra. Tanto o diabetes piora a doença periodontal, quanto a doença periodontal piora o diabetes. Né? O diabetes piora a doença periodontal, porque ele aumenta todo de sistêmico para local. Aumenta a inflamação sistêmica, aumenta a inflamação local. E, no caso da doença gengival, piorando o diabetes, porque a inflamação local atinge o sistêmico e, sistemicamente, aquela inflamação local, né, que era somente local, faz com que aumentem os níveis de mediadores inflamatórios que vão aumentar a resistência da célula ao hormônio da insulina. Então, é interessante que o endocrinologista encaminhe seu paciente para o dentista, certo? Então, a saúde gengival também promove uma redução dos níveis de glicose no sangue, porque tendo saúde gengival, diminui a inflamação sistêmica. Diminuindo a inflamação sistêmica, a célula vai estar menos resistente à ação do hormônio da insulina, certo? Então, a insulina consegue agir mais na célula. Ok? Lembrando que a insulina, ela promove a utilização da glicose, do carboidrato pela célula, certo? É isso, tá? O fumo. Gente, por que o fumo piora? Gente, o fumo é tudo de ruim, certo? Primeiro, no fumo existem vários metabólitos
nocivos, mas o principal, né, o principal componente nocivo do fumo é a nicotina. A nicotina, ela causa várias alterações. Primeira alteração, vou começar aqui de baixo para cima. Ela inibe a função de neutrófilos e também de macrófagos, certo? Inibe o quê? Que função? Inibe a fagocitose por parte destas células, certo? Ou seja, se não tem fagocitose, se não tem defesa, piora tudo, certo? Existe uma supressão in vitro também da resposta de anticorpos quando a nicotina ela é incubada junto com alguns linfócitos B. Gente, quem produz os anticorpos são os linfócitos B, certo? Qual é a importância dos anticorpos? Eu falei muito para vocês que a parte inespecífica da inflamação ela é destrutiva. Além de defesa, ela causa destruição. Os anticorpos, eles são a parte específica da inflamação. Com eles, como não tem inespecificidade, e sim especificidade, certo? Com eles não tem a parte ruim, somente a boa. Então, o que é que significa isso? Que a nicotina tem uma função de reduzir a parte específica da inflamação. Ela reduz a função de linfócitos B. Então, com a redução dos anticorpos, a eficiência de combate à doença periodontal é reduzida. Por quê? Porque a parte específica da inflamação de anticorpos está sendo reduzida. Aí, professora, quer dizer, então, que quando o paciente tem doença periodontal, ele cria anticorpos? Cria anticorpos, porque tem ativação nos linfócitos B. Só que isso, ela demora para acontecer, que é a imunidade adaptativa, ou seja, adaptativa, ela tem todo um processo de longo tempo para acontecer. Não é como a resposta inata que acontece no pei-puf, não, certo? A resposta inata, ela é imediata. A resposta adaptativa e específica, ela é tardia, certo? E o principal, né, fator é que um paciente fumante que tem nicotina, gente, a nicotina, ela causa vasoconstrição, certo? Qual é a importância disso? O que foi que eu falei para vocês? Que numa inflamação existem alterações vasculares de vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular. Se a nicotina causa vasoconstrição, o que vai acontecer? As alterações vasculares, elas não vão acontecer de forma eficiente. Isso é importante porque ela acaba mascarando, ela mascara os sinais inflamatórios, tá? Produzidos, só ele salvar, produzidos pela resposta inflamatória. Sinais inflamatórios de alterações vasculares. Produzidos pela resposta inflamatória. Então, o paciente está com a doença evoluindo a todo vapor, porque se não tem alteração vascular, o leucócito mal consegue migrar para fazer a sua função de fagocitose, para exercer a sua função de fagocitose, ele não vai conseguir migrar, certo? Isso é ruim, porque ele está lá produzindo os mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, que os mediadores inflamatórios são moléculas pequenas, eles transpassam a parede do vaso normal, certo? E ele não consegue migrar, porque não tem as alterações vasculares, tá? Então, a doença está evoluindo a todo vapor, porém, clinicamente, o paciente não apresenta aqueles sinais de que tem alguma coisa acontecendo de errado. Não apresenta os sinais inflamatórios, ou seja, pode perceber, paciente fumante, a gengiva é rosinha, né? Rosinha clara, não
tem o vermelhidão, por conta que não tem alteração vascular. Aí a gente observa que o paciente não sangra com facilidade. Vocês vão fazer a exodontia em um paciente fumante, é ótimo, gente, que não sangra. Sangra bem pouquinho, você consegue ver bem direitinho. É ótimo na hora da cirurgia, mas na cicatrização é péssimo, certo? Não sangra com facilidade, ou seja, o edema é menor. Então, assim, o paciente acha que está tudo ok, mas não está. E isso piora muito, tá? Porque, gente, a inflamação, eu não quero colocar ela como vilã, certo? Mas ela precisa acontecer, ela é uma vilã de alguma forma, mas ela precisa acontecer. Como todos nós e como tudo na vida, a inflamação ela tem um lado bom e um lado ruim, certo? Se ela não acontece, o lado ruim não acontece, mas o lado bom também não acontece. E o lado bom, que é a fagocitose, precisa acontecer, precisa, certo? Então, acontece isso, né? Quando o paciente fuma, ele tem mascaramento dos sinais inflamatórios de alterações vasculares, mas isso não significa que a doença não está evoluindo, muito pelo contrário, ela está evoluindo até muito mais, porque os leucócitos não conseguem promover a sua fagocitose, a sua função de defesa, porque eles não vão conseguir migrar, já que a vasoconstrição ela está acontecendo, não está tendo aquelas alterações vasculares que eram para acontecer. Além disso, ele reduz a parte específica da inflamação e também inibe a função de fagocitose de neutrófilos e de macrófagos, tá? E por fim, a leucemia. Gente, a leucemia, ela é uma doença em que, apesar do paciente, né, ter uma produção anormal e aumentada de leucócitos, esses leucócitos são incapazes, eles são sem função, não são diferenciados, certo? O suficiente, não são células diferenciadas o suficiente, né, para promoverem a fagocitose, certo? Então, no paciente com leucemia, a fagocitose, ela está muito, né, tá muito prejudicada por conta disso, certo? É um câncer na medula óssea que o paciente simplesmente tem uma proliferação anormal e aumentada de leucócitos, mas esses leucócitos, eles são infuncionais, eles não são leucócitos eficientes, né? São ineficientes, tá? E é engraçado que um paciente com leucemia, justamente por isso, ele é um paciente, pacientes que são imunossuprimidos, pacientes com leucemia, esses pacientes que têm alterações de imunossupressão, eles são pacientes que também têm uma predisposição maior ao desenvolvimento de infecções oportunistas, como a candidíase, né? A gente sabe que não existe só uma comunidade bacteriana oral, existe também uma comunidade fungal, então existe aquela candidíase sobreposta, tá? Muitas vezes a doença gengival. E com relação à má nutrição, né, acontece mais em países, o paciente tem que ser muito mal nutrido para acontecer, então acontece mais em pacientes subdesenvolvidos, não é porque a sua alimentação está ruim, né, que você vai estar mal nutrida. No Brasil, né, assim, a questão da fome existe, mas acontece muito mais em pacientes, em países como, por exemplo, da África do Norte, tá? Guiné-Bissau, né? Existem alguns países lá, assim, que são bem pobres, que as pessoas realmente, acho que nunca viram um prato de comida na vida, então é bem malnutrido mesmo. Então, por conta de carências de vitamina A, vitamina B2, vitamina B12, que estão relacionadas ao sistema imunológico, vitamina D também, certo? Então, também até o escorbuto, né, que é a ausência de vitamina C, certo? Existe, então, é pouco esclarecido isso, mas existe uma ineficiência do sistema imunológico. E, consequentemente, doenças infecciosas, sejam elas virais, bacterianas, fúngicas, tá? Inclusive, tem até a questão da candidíase também, ocorrem com maior velocidade, com maior
facilidade. Certo? Acontece isso também. Isso aqui eu vou passar, não vou falar agora. Eu vou até falar agora. Gente, é o seguinte, ó. Alguns pacientes imunossuprimidos, né, por conta de uma ineficiência no sistema imunológico, essa imunossupressão ela pode ser causada por qualquer fator etiológico. Por exemplo, pacientes que tomam muito corticoide, como foi falado, né? O Natanael falou, que eu acho que foi ele que falou. Pacientes que fazem uso crônico de corticoide. Outro tipo de paciente imunossuprimido e que tem alguma ineficiência do sistema imunológico, pacientes fumantes pesados. Paciente fumante, ele é considerado um fumante pesado quando ele fuma mais de um maço de cigarro, que contém 20 cigarros, né, ao dia. Tem gente que fuma um maço inteiro ao dia ou faz aquele fumo invertido. Pacientes que são fumantes há muito tempo e que fumam uma quantidade imensa de cigarros ao dia são considerados pacientes fumantes pesados. Por conta de toda a alteração que o fumo causa, o paciente pode vir a ter imunossupressão. Pacientes HIV positivo, tá? Pacientes com alto nível de estresse. Então, tudo que causa... Paciente transplantado também, professor. Isso, os pacientes transplantados, que eu acho que até inclui aqui, né? Porque eles fazem uso de corticóide ou imunossupressor, como a própria ciclosporina, né? Pacientes transplantados, pacientes que fazem tratamento de doença autoimune, são pacientes que fazem uso crônico de imunossupressores ou de corticoide. Muito bem, parabéns. Tudo que causa ineficiência do sistema imunológico, certo? O paciente, ele pode vir a desenvolver uma forma que é mais aguda da doença. Gente, o que acontece? A gengivite, tudo que eu expliquei agora, que a doença gengival como um todo, ela é um processo inflamatório crônico. O paciente não chega no consultório, pode estar lá a doença bem ativa, mas ele não chega dizendo que está com dor, certo? Existe uma forma aguda da gengivite, que a gente chama de gengivite necrosante, tá? É uma forma aguda de doença gengival, em que o paciente, ele tem sintomas de inflamação aguda, tem sinais de inflamação e de infecção aguda, ou seja, a dor é o primeiro deles, tá? Então, é uma doença mais agressiva, certo? É uma doença que evolui de forma mais rápida. Professora, todo paciente imunossuprimido vai apresentar essa forma de doença? Não, não é. Mas essa forma de doença, se ela acontecer, ela indica que o paciente está com alguma imunossupressão. E se ela acontece, você tem que identificar a causa da imunossupressão. Então, é assim, nem todo paciente imunossuprimido vai desenvolver essa forma de doença, tá? Mas se ela acontece, ela está associada a uma imunossupressão e você tem que correr atrás de identificar a etiologia da imunossupressão. Como é que é essa doença? Antigamente, ela era chamada de GUN, que era a gengivite ulcerativa necrosante, né? Antigamente, ela era chamada de GUN, gengivite ulcerativa necrosante. Hoje, a gente só chama de gengivite necrosante, embora ela tem úlceras na sua característica clínica, certo? Como é que acontece essa doença? Ela tem aparecimento súbito. O que é aparecimento súbito? Do nada, ela aparece, o paciente muitas vezes está lá com a gengivite e do nada ela se transforma em uma forma aguda de doença, ou seja,
passa de um processo inflamatório crônico para um processo inflamatório agudo, esse aparecimento súbito em que o paciente já reclama de dor, ele se inicia, o primeiro sinal, com um eritema, ou seja, um vermelhidão na margem, na linha da margem gengival, ou seja, um eritema gengival linear, que é um vermelhidão, né, em linha, uma linha vermelha na margem gengival, vou até colocar aqui, assim. Bem na margem gengival mesmo, tá? Bem na margem gengival. O paciente reclama muito de dor, já nesse momento, desde o momento inicial da doença, e essa dor, ela vai aumentando. A papila, ela inclusive adquire até um aspecto invertido. O que que acontece? O V da papila, a pontinha dela, né, ela está imediatamente localizada abaixo dos pontos de contato dos dentes. Como a papila ela vai sendo destruída rapidamente e vai sendo ulcerada e necrosada, ela adquire esse aspecto invertido aqui, ó. Olha só. Só um minutinho. Vou desenhar aqui esse aspecto invertido aqui da papila. Ó, ela adquire esse aspecto, esse V, né? Essa ponta desse V, ela tem que estar localizada aqui embaixo do ponto de contato. Então, a ponta do V, ela fica para apical, ao invés de ser para coronal, certo? Ela adquire esse aspecto de papila invertida, ó, como a gente observa aqui. Por quê? Porque acontece uma destruição da papila. Primeiramente, acontece o eritema gengival linear. Depois desse eritema, úlceras aparecem, prioritariamente nas papilas, e essas úlceras, elas são sucedidas por necrose. Então, a papila, uma vez necrosada, ela vai adquirir o seu aspecto invertido, tá? O paciente, sistemicamente, apresenta febre e mal-estar. Então, é comum o paciente com gengivite normal, por usar aparelho, por ter cárie, algum fator retentivo de placa. Um paciente normosistêmico, ele tem febre por conta de doença gengival? Não. Ele sente dor? Não. Então, se o paciente tem febre e mal-estar associado a toda essa alteração local, gente, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, o paciente ele tem também alterações sistêmicas, certo? E até por conta disso, a gente trata, inclusive, essa doença com antibióticos sistêmicos, tá? Outra alteração sistêmica é a linfadenopatia, aqueles linfonodos palpáveis, né? Que a gente encontra aqui principalmente na região dos gânglios, dos linfonodos aqui, na região submandibular. Também sangramento gengival, muitas vezes espontâneo, o que faz com que o paciente sinta um gosto metálico, certo? E odor desagradável, até porque ele não consegue higienizar. Esse odor desagradável é que a dor interfere com a higienização, o paciente não consegue higienizar, e também observa-se supuração das lesões, certo? Muitas vezes a gente vê pus mesmo, supuração é pus, tá? Das lesões. Então, nesses casos aqui, gente, não é tão comum aparecer no dia a dia, mas quem lida muito com paciente imunossuprimido não é incomum, certo? É até comum, tá? O início dela, né, vai ser... Pode acontecer em qualquer região, mas geralmente a região que ela se inicia é a região anterior de mandíbula. Aí, o paciente chega no consultório, dor, e você observa esse aspecto aqui, ó. Gente, vamos lá. Olha só. Dá para observar que tem uma isquemia já nas pontinhas da papila, certo? Essa doença, ela
acontece, né? Ela se inicia na região anterior de mandíbula, especialmente nas pontas das papilas. O aspecto inicial é uma isquemia, né? A papila, o tecido, ele fica mais branco na ponta da papila, antes dela adquirir o aspecto invertido dela, certo? Que muitas vezes pode estar acompanhado de uma supuração, tá? Que muitas vezes você consegue pegar a gaze e tirar aquela supuração. Essa supuração, inclusive, a gente vê que juntamente com células epiteliais mortas, né? Ela forma até uma pseudomembrana destacável por gaze, certo? Você passa a gaze e consegue. E o paciente sente dor e febre. Muitas vezes febre, certo? Então, não é fácil de identificar no clínico, mas também não é difícil, certo? Porque gengivite comum o paciente não tem. Aí ela vai evoluindo, olha só como é que vai ficando. Tá vendo? Ó, papila cada vez mais isquêmica. Na ponta da papila, você vai vendo uma necrose, depressões, né, necróticas, e aquela necrose, ela vai ser sucedida por simplesmente, aliás, necroses não, desculpa, por úlceras, e aquelas úlceras, elas vão sendo sucedidas simplesmente por necrose, tá? Essa doença, gente, eu vou falar sobre ela de tratamento na aula de plano de tratamento, mas ela tem um curso autolimitante, certo? Ou seja, quando o paciente adquire a eficiência imunológica, ela tende a sumir, certo? Essa doença, ela tem uma bactéria muito associada a ela, que é a Prevotella intermédia, que é aquele patógeno. A gente viu esse patógeno lá na aula passada, eu até falei que estava associada a úlceras e necrose na papila. Então, essa conta de uma ineficiência do sistema imunológico, o que acontece, gente? Geralmente, a doença gengival apresenta uma característica, né, de variedade microbiológica. Ela tem caracteristicamente a variedade microbiológica, certo? Doença gengival comumente, certo? Porém, se o paciente apresenta imunossupressão, tá? Então, se o paciente apresenta aquela imunossupressão, o ambiente local predispõe o desenvolvimento de cepas bacterianas específicas, como a Porphyromonas gingivalis e como a Prevotella intermédia. Então, nesse caso, surge essa variação de doença. Por isso que no paciente imunossuprimido acontece, tá? Essa variação de doença que não tem uma variedade microbiológica grande como na gengivite comum, tá? Que não tem uma variedade microbiológica grande como na gengivite comum, mas sim a sobrevivência de patógenos específicos. Como a Prevotella intermédia. A Prevotella intermédia, gente, ela é uma bactéria altamente agressiva. Ela é até mais agressiva do que a Porphyromonas gingivalis, certo? Professora, existe uma doença, uma gengivite normal? Existe esse patógeno? Existe. Na periodontite normal, crônica, existe? Existe. Mas uma coisa é ter esse patógeno em uma quantidade pequena e ter vários outros. Uma comunidade bacteriana variada.
que acontece na gengivite comum e na periodontite comum. Outra coisa é você ter uma redução dessa variedade bacteriana em prol do crescimento de uma única cepa específica altamente agressiva, como a Prevotella intermédia. O paciente ele começa a apresentar outras alterações clínicas, certo? Então, é muito engraçado isso, assim, porque realmente ele sai de um nível de variedade microbiológica grande para uma doença bacteriana praticamente específica. E como essa Prevotella intermédia é uma bactéria gram-negativa anaeróbia, a gente trata com um anaerobicida, que é um metro